Ora, muito bem. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu convidava a Paula Pedroso, a nossa amiga, se ela está por aí, se nos faz então um breve enquadramento do que é que se passou na semana passada. Bom dia, David. Bom dia a todos. Agradeço a vossa presença aqui mais uma sessão. Semana passada tivemos a falar do namoro, de um namoro a futuros colegas na SXP, portanto, na atração. Eu penso que foi importante dar-vos ideias de alguns passos a fazer, de como fazer, a ordem. E também uma noção de como é que nós vamos controlar esta atração das gentes, mas como eu disse a semana passada, ela é igual para prospects, tanto para clientes de angariação como para clientes compradores, vocês devem ter esse controle, portanto, nós devemos ter um plano e tentar cumpri-lo ao máximo. E se nós tivermos um plano, nós conseguimos medir o que foi feito e o que não foi feito, que é muito importante. E com este controle, nós conseguimos ir avaliando como é que estamos a progredir nessa taxa de atração. Resumidamente, eu penso que foi isto que o David queria, portanto, aqui o enquadramento. Agora vamos ouvir a atração, mas de outra pessoa, com outra forma de trabalhar, com outros pensamentos, com outras ferramentas, que nos vai com certeza enriquecer ainda mais aquilo que nós temos em mente do que é uma atração. Ok, David? Obrigada. Bom, ora, muito bem. Portanto, então, aqui o nosso tema do mês de novembro é objetivos e atração, não é? Portanto, e aquilo que eu quero dizer é que, pronto, nós, para sermos alguém, temos que ser atrativos. E atrair o quê, neste caso? Atrair aquilo que a gente quer para nós, não é? Então, o que é que a gente quer para nós? Certo? Essa é a pergunta. Então, hoje, para nós acordarmos, eu vou fazer uma brincadeira. É a primeira vez que vou fazer isto aqui no Zoom. Já fiz isto várias vezes noutras circunstâncias, mas no Zoom é a primeira vez. Não sei se vai correr bem, mas eu espero que corra bem. E, portanto, vamos então tentar fazer isto de maneira a que a gente vou ver se corre bem. Portanto, muita emoção, muita alegria e, acima de tudo, muitos jovens a participar. portanto, vamos lá iniciar. O meu mentor, um senhor que já faleceu, uma vez disse que quem não tem um plano, planeia falhar. E eu acredito nisso. Portanto, nós para sermos atrativos e nós para termos objetivos, nós temos que ter um plano. Pois a questão que se coloca é que tipo de plano é que a gente quer. Na nossa atividade profissional, nós temos que ter um plano em que se enquadram três grandes vetores, ou três grandes objetivos, que é o que é que nós fazemos? É trabalhar clientes compradores, ok? Quantos clientes compradores eu tenho que ter para conseguir aquilo que eu quero? Quantos contactos eu tenho que atrair para ter o número de clientes compradores que eu preciso para ter o que eu quero? Quantos leads eu tenho que qualificar para, a partir daí, conseguir ter o resultado que eu quero? Isto aplica-se também em termos de clientes vendedores, isto é, aquilo que nós chamamos de angariação, não é? Quantos contactos eu tenho que atrair para transformar isto numa angariação? Quantas angariações eu tenho que ter para transformar estas angariações em transações que me vão depois dar aquilo que eu quero, certo? Em termos de nossa vertente aqui do nosso modelo de negócio, em termos da outra parte, para quem quer fazer isso, e
Eu acho que toda a gente deve olhar para isto mais cedo ou mais tarde, ou até acho que toda a gente vai olhar para isto mais cedo ou mais tarde, porque pensando no longo prazo, pensando no nosso futuro, todo este modelo está convencionado e está devidamente orientado para a progressão da carreira, e é para isso e é isto que nós estamos aqui a trabalhar, que é, ora, para eu construir aquilo que eu quero a longo prazo, quantas pessoas eu tenho que atrair para depois lhe mostrar o que eu faço, para que eles tenham uma perspectiva de que poderá ser isso que também eles querem fazer, e depois que tipo de preparação eu tenho que ter, estratégia eu tenho que ter, para ajudar essas pessoas que decidirem acompanhar-nos na nossa caminhada ou na nossa viagem, aqueles também tenham possibilidade de conseguir aquilo que eles querem. Portanto, na prática, é isto que nós estamos aqui a falar e é aquele o desafio que eu vou ter. Antes disto, então, vai lá aqui a questão e a tal brincadeira. Vamos lá então ver se isto funciona. Vocês devem ter, vão ao chat e tem lá um link. Nesse link, vocês vão lá carregar no link e vão. Olha que engraçado. Vocês veem. Ah, está ali. Vão colocar um código que é o 72, 79, 34, 57 e em 2 segundos a primeira palavra que vier à cabeça sobre dentro de 10 anos onde eu quero estar, vão escrever e vão submeter essa resposta. Não vale batata. Alerto que isto é anónimo, ninguém vai saber o que é que as pessoas vão escrever. Portanto, deixam lá votar. Sim, mas diz lá, o código é o 72, 74. 72, 79, 34, 59. Está na tela. Podes colocar novamente. Ó David, mete o link. Quem chegou mais tarde não vê o link. Ah, ok, então tenho que Exatamente. descompartilhar. Espera aí, então. Bem. Aí está o link outra vez. Depois pelo próximo slide. E lá o código. Eu não disse que isto não ia correr bem. Eu disse. 72, 79, 74. Diz lá novamente. 72, 79, 34, 59. 34, 59, não é? Certo. Ok. O meu entrou direto, não tive pôr código nenhum. O meu também. Muito desse lado. Agora daqui. Vê se consigo ver isto. 72, 74. Agora já deu. Ok. Ele estava-me a... Ainda ando aqui à procura do link. Repete o código para mim, por favor. Está no chat. Ainda não. Agora falta-nos um número, David. Qual o número? O código. O código 72. 72, 79, 72, 79, 34, 59. 34, 59. 59. São só 2 perguntas, não são? São. Ok. E agora o desafio qual é? É eu pôr isto a funcionar. Não consegui.
Repete o número, David, por favor. 72 Sim, 79 sim, 34 sim, 59. sim. Já toda a gente respondeu? Não, porque eu não consegui. Não há problema nenhum. Quem não conseguiu, não tem problema nenhum, até porque teoricamente isto devia de funcionar, não sei o que é que aconteceu. O link não está a abrir. Pelo menos para mim não abriu. Nem também não. Não abriu? Não. Ok, vamos à segunda pergunta. Eu já usei isto e estás a fazer bem, só que não abri. Para quem conseguiu, está tudo. Não conseguiu, vai fazer da mesma de outra maneira. Consegui. Muito bem. A segunda pergunta. A segunda pergunta. Podemos passar aqui. O David mete em cada alhada logo de manhã. Exatamente. Eu meto, lá está. Eu meto-me em situações que depois eu próprio não sei dar a volta. Mas pronto, está tudo. Ah, está bem. Estás a fazer bem. Oh, devia de estar. Só que isto não... já destruíste tudo, portanto, respondam lá a segunda pergunta. E, entretanto, isto vai ao sítio. A segunda pergunta é: daqui a 5 anos, o que é que eu quero ter? Já responderam? Já. Muito bem. Então, vamos lá então avançar. No final, eu vou-vos dar os resultados. Já que responderam agora vamos à segunda parte do exercício. E termina assim a minha intervenção hoje. Que é ver este vídeo. Se ele funcionar. Metas são importantes sim, pelo menos é o que dizem as pessoas que as fazem todos os anos. Mas aí, a gente tenta fazer igual e colocamos várias metas para o nosso ano. Mas passados algumas semanas ou meses, tudo aquilo que foi prometido já foi esquecido. Toda aquela energia que gastamos na animação inicial é desperdiçada. E aí, passam-se os anos e parece que não saímos muito do lugar. Mas por que isso acontece? Onde estamos errando? E o que podemos fazer para melhorar essa situação? Se quiser saber as respostas, fique até o final. Depois que entendi o que será explicado nesse vídeo e comecei a colocar esse conteúdo em prática, todas as minhas metas passaram a ter significado real para mim e começaram a ser cumpridas. O conteúdo desse vídeo tem o poder de transformar sua vida a partir de agora, como já fez com milhares de pessoas. Então, sem mais delongas e com a maior concentração possível, vamos ao vídeo. Imagine que seja um dia triste para você. Você está no enterro de alguma pessoa bastante amada. Imagine o tempo frio e nublado, os rostos tristes dos amigos e da família.
está sendo um dia muito difícil para todos. Imagine o sentimento da dor da perda, misturada à alegria por ter convivido com essa pessoa. Quando você caminha pelo local e olha dentro do caixão, dá de cara com você mesmo. É, isso mesmo. Este é o seu velório. Daqui a exatamente 5 anos, e todas as pessoas ao seu redor vieram demonstrar pela última vez seu amor e carinho e te fazer uma última homenagem. Nesse momento derradeiro, pense profundamente. O que você gostaria que as pessoas que você realmente ama estivessem falando sobre você? O que você diria sobre você mesmo? Daqui a 5 anos, se você realmente morresse, qual o tipo de pessoa que você gostaria de ser? Como gostaria de ser lembrada? Quem você gostaria de ser? E não quero que você apenas imagine, mas que faça algo. Pegue uma folha em branco, pode ser qualquer folha, e despeje todas as suas ideias sobre quem você quer ser. Não se importe se está certo ou errado naquilo que escreve. Se preocupe apenas em começar, em ter feito pelo menos um rascunho. Depois, com o tempo, você pode ir aprimorando. É até natural fazer exercício várias vezes no decorrer dos anos, já que depois de algum tempo, quem você gostaria de ser já mudou bastante. E faça essa reflexão, percebendo que no momento da morte, o verbo ter, que é tão valorizado nas nossas vidas, perde todo o sentido. Ter um celular, ter um carro, ter uma casa. Quem se importaria com isso no momento da morte? Não é que essas coisas não sejam importantes, mas até essas coisas precisam estar atreladas em quem você quer ser. Tenho certeza que, naquele momento onde o anjo da morte vir te visitar, seus pensamentos não serão sobre quantos reais você tem na conta ou quantos seguidores você tem ou não. Se você fizer essa reflexão profundamente, vai perceber que na hora da morte são poucas as coisas que ainda permanecem. É fazendo essa reflexão que percebemos que apenas permanece aquilo que realmente importa para a nossa vida. Talvez o que importa para você é ser um bom filho. Então, como honrar meus pais quando eles precisarem de mim? Talvez seja ser melhor marido ou melhor esposa. Quais atitudes preciso começar a tomar para que eu ganhe a confiança dele ou dela? Talvez você queira ser o melhor profissional. Quais conhecimentos preciso ter e como posso usá-los para melhorar o mundo de alguma forma? Primeiro você define quem você quer ser e depois começa a traçar metas para alcançar esse estado. Mas o que as pessoas fazem é exatamente ao contrário. Elas começam uma academia para entrar em forma, mas depois de algumas semanas elas deixam de fazer, já que ficar no sofá assistindo série é bem mais legal. Agora, se o ato de ir à academia estivesse alinhado com quem você gostaria de ser, aí fica mais fácil se levantar do sofá, trocar de roupa e ir para a academia com o intuito claro de cansar seu corpo. Se você não tem uma visão clara sobre quem você quer ser, você se permitirá ser julgado tanto por outras pessoas, mas o pior de tudo, vai se permitir ser julgado pelos seus próprios medos, pelos preconceitos e pela cultura pela qual foi criado. Eu mesmo fui criado em um ambiente no qual homens não deviam ler. Passei 15 anos refém desse destino cultural. E dando sequência a esse pensamento, a nossa vida é uma equação entre o que nós queremos ser e os instrumentos e os obstáculos que o mundo coloca para nós. E vou exemplificar essa equação com o caso de Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra que trabalhava em Viena, mas com a tomada de poder pelos nazistas, foi preso e passou pela experiência dramática em 4 campos de concentração. Se ele vivesse apenas pelo status de sua profissão e pelos bens materiais que comprava, sua vida estaria perdida nesse instante, como foram os de muitas outras pessoas lá. Mas Viktor Frankl fez diferente. Mesmo estando no momento mais desafiador de sua vida, ele arrumou formas de ser um psiquiatra ainda melhor, ajudando os prisioneiros e estudando o comportamento de cada pessoa, que acabou gerando todo o conteúdo que ele precisava para formular a logoterapia, uma nova abordagem terapêutica. Esse é um exemplo extremo,
mas podemos fazer uma analogia com as simples decisões de nossas vidas. Digamos que para buscar ser a pessoa que eu queria ser, eu preciso estudar muito, mas eu moro em um lugar muito barulhento. Esse seria um obstáculo que não me deixaria estudar, ou eu buscaria soluções para solucionar esse problema? Ou se por acaso, para ser a pessoa que você gostaria que fosse, você começasse a praticar corrida, mas uma semana inteira de chuva te atrapalhasse, o que você faria? Quando baseamos nossas metas em quem desejamos ser, nós arrumamos força para transformar até os obstáculos em instrumentos que nos ajudarão pelo caminho. Quando temos um mapa claro sobre quem queremos ser, não importa o que aconteça, eu garanto, você vai ter uma vida feliz. Não é sobre o que você quer ser, mas quem você quer ser. Algo que nem a morte vai conseguir invalidar. Se você acredita que esse é o momento certo para você transformar sua vida, eu te desafio a fazer essa reflexão. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Ora, muito bem. Então, depois deste vídeo, aqui a pergunta é o que eu escrevi anteriormente, se continua válido ou não. E, a partir de agora, a minha sessão terminou. Já disse tudo o que tinha a dizer, porque aqui a ideia é exatamente essa. É o que é que nós queremos ser e o que é que nós queremos ter. Vou dar a hipótese ou o desafio de duas pessoas que tiverem a coragem de dizer se o vídeo mudou a opinião ou não daquilo que escreveu antes. Quem é que quer levantar a mão? Ninguém quer. Não é isto. Onde é que ele levanta a mão? Já está, já pode. Já posso, pronto. Mantive exatamente a mesma posição. Aquilo que eu tinha escrito no início é muito simples, foi paz. E, portanto, após o vídeo eu continuo a querer paz, porque para mim a paz desenvolve tudo. Significa paz de espírito, paz económica, paz de estar, paz de amor, confraternidade, paz nos bons negócios e a fluência dos mesmos. Portanto, resume efetivamente tudo. Mas gostei, parabéns. Muito bem. Mas alguém quer comentar? Para baixar a mão. Porque a minha apresentação acabou. Era só isto. Muito bem. Mais alguém? Não. A Fernanda levantou a mão que eu vi. Ok. Então, se chega à frente. Fernando, eu achei que ninguém ia ter visto levantar a mão, você conseguiu ver, hein? Mas depois que o Edmundo falou, eu não tenho nem palavras, porque não foi exatamente o que eu escrevi, mas foi... ele falou tudo, tipo, resumindo, realmente a gente precisa paz de espírito, a gente consegue alcançar todas as coisas, mas eu escrevi, como, por exemplo, daqui a 5 anos eu quero ter uma carreira consolidada, mas é o que eu quero construir mesmo. E daqui a 10 anos eu quero estar morando de frente para o mar. Então, eu acho que vai ser uma construção mesmo, vai ser um passo a passo, né? É um processo. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Esta é. A decisão é nossa. Sim. Efetivamente, aquilo que nós vamos ter, ou aquilo que nós vamos ser, quando morrermos, não é? É aquilo que nós fomos capazes de construir ao longo da vida. Certo? E, portanto, mesmo que caia picaretas, não é? Mesmo que nos aconteça alguma coisa, nós somos os únicos responsáveis por isso. Porquê? Porque nós temos um plano ou não temos um plano. E aqui a ideia é exatamente esta. É fazer um plano para que nos leve num caminho que é um caminho cheio de pedras, de desafios, é um caminho que tem muitas curvas, é se calhar um caminho que vai ter muitos cruzamentos e muitos entroncamentos, mas que a gente, se tiver um plano bem desenhado e estruturado, nós sabemos exatamente onde é que estamos. Ligamos o GPS, colocamos a direção final, tenham cuidado no tipo de direção final que coloquem, não sei se sabem, mas no GPS há um sítio que a gente nunca deve colocar a direção final. Sabem qual é? Quem é que sabe? Cemitério? Exatamente. Porquê?
Não queremos que seja o nosso destino final. Exatamente, porque senão ele leva-nos lá ao destino. Ele chega lá e diz, chegou ao seu destino. Portanto, cuidado com o que a gente coloca lá, certo? Pronto, então a gente liga ao GPS, coloca lá o nosso objetivo e depois ele vai nos dizer os caminhos possíveis, os mais rápidos, os mais desejáveis, os que têm mais trânsito, os que não têm, e nós escolhemos o tipo de caminho que queremos. Portanto, este é a reflexão e o objetivo. Agora, qual é o GPS? Como é que a gente vai construir o nosso destino final? Espero que toda a gente tenha lápis e caneta e um papel, e o desafio é ir fazendo, desenhando. Se não fizerem isso, não tem problema nenhum. No final, fica já aqui a promessa, eu vou-vos oferecer exclusivamente a quem está aqui um papel para que vocês depois possam desenhar o vosso plano, conforme mais ou menos eu aqui vou estruturar, ok? Pronto, é só vocês, não é mais ninguém, não é? Eu vou-vos oferecer um papel. Portanto, primeiro, qual é o destino que a gente quer ir? Lá está, vamos pôr isto a longo prazo, 10 anos. Depois daqui a 10 anos a gente pensa. Mas para isso, nós temos que ter bem definido o que é que nós queremos ser. Portanto, o que é que isso nos vai levar? Vai levar a uma coisa que é mudança de paradigma, certo? Todos nós fomos treinados para o emprego. E todos no emprego só há um objetivo, é trabalhar por dinheiro, isto é, vender horas, ok? Pronto, nós vamos para o emprego e vendemos horas. Uns vendem horas mais caras, outros vendem horas mais baratas, mas nós o que lá estamos é vender horas. Nós não somos pagos por aquilo que produzimos, nós não somos pagos pelo valor acrescentado que nós damos, e nós não somos pagos por aquilo que nós nos empenhamos. E, portanto, aí é fácil e a nossa mentalidade está baseada nisto. Só que, lá está, se nós queremos fazer algo de extraordinário, temos que mudar o paradigma. E o paradigma é mais ou menos este. Se vocês pensarem, nós, no início da carreira, nós produzimos mais, trabalhamos mais daquilo que ganhamos, certo? A nossa atividade é muito superior àquilo que ganhamos. Depois, ao longo da carreira, vamos sendo aumentados, uns vão subindo de posto, outros vão sendo aumentados progressivamente na carreira, ao longo dos anos, mas vai chegar uma altura em que a gente quase que recebe o dinheiro, isto é, quase que equilibra o nosso rendimento, os nossos ganhos com aquilo que nós fazemos, certo? Porque nós fazemos sempre a mesma coisa. Trabalhamos sempre as mesmas horas, certo? Só que a seguir o que é que acontece? Vem a reforma, vem uma doença, vem qualquer coisa, que é o tal obstáculo, o tal desafio, e o nosso rendimento cai, ou não é? Lembro que se a gente tiver de baixa, só recebe 60% ou 70% do valor do salário base. Quando entramos na reforma, aquilo que a gente desconta, depois não vai ser progressivo, isto é, não vai estar adaptado, adequado ao tempo, ao custo de vida da altura da reforma. Então, este é o ciclo que tem acontecido nos últimos tempos à grande maioria da população mundial. 94% da população mundial vive assim. E vive feliz e contente. Certo? Porquê? Porque tem um salário, porque tem um emprego, porque o emprego vai ser para toda a vida, porque depois vai progredindo, e depois, quando chegar à reforma, vê-se o que é que vai acontecer, quanto mais não seja, existe aí, na Europa, existe um sistema que mais ou menos depois vai dar uns apoios que é para eles ir vivendo e arrastando-se até ao longo da vida, até ao fim da vida, e quando chegar ao cemitério ele diz, chegou ao seu destino, pronto, e a partir daí a coisa é assim. Agora, nós estamos numa empresa e estamos num modelo que nos permite fazer outra coisa, que é continuar, nós no início vamos esforçar-nos muito mais do que aquilo que ganhamos, efetivamente, só que se nós fizermos a coisa certa, de forma planeada e de forma orientada, nós vamos chegar a uma altura em que nós vamos começar a ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que nós produzimos. Isto é, o nosso esforço começa a ser menor e o nosso rendimento é maior. Mas para isso, nós temos que construir algo que crie valor, crie riqueza e que depois isso também seja passado para outras pessoas que nos vão dar esse rendimento para que a gente nunca
tenha uma quebra de rendimento até ao final da vida, até à entrada do cemitério. Portanto, este é o modelo que eu persigo há muitos anos, este é o modelo que eu acredito que é possível e este é o modelo que eu vos quero aqui apresentar como um modelo ideal para pensarem na construção da vossa carreira e do vosso plano. Portanto, é isto que eu vou tentar passar de forma simples como é que isto se constrói, como é que isto depois se vai fazer repercutir naquilo que a gente vai querer e vai fazer, a consequência do que nós vamos fazer vai ser a consequência da elevação e do crescimento dos nossos ganhos. Portanto, isto é importante perceber. Muito bem. Então, para isso é preciso, primeiro, nós termos sonhos. Nós não sabermos o que queremos. Perseguir o que nós queremos atingir. Então, no papel que vocês têm aí, escrevam aí os vossos 3 maiores sonhos que vocês têm na vida. Se não tiver o papel, escrevam depois. Portanto, sonhar, ter sonhos é importante. Depois de nós já sabermos quais são os nossos sonhos, o que é que nós queremos atingir, dou-vos um conselho. Sonhem muito alto. Sonhem muito alto, ok? Não tenham medo de sonhar. Escrevam no papel, com letras grandes, coisas grandiosas. Senão, vocês vão limitar os vossos ganhos, vão limitar o vosso esforço, vão limitar a vossa mente. Ok? Segunda parte. Objetivos. Como é que eu atingo esses sonhos? O que é que eu tenho que fazer para conseguir lá chegar? Ok? Portanto, lá está. Vamos começar a construir a estrada. Então, quais são os objetivos que me vão levar à concretização desses sonhos? O que é que eu quero me especializar? Quero ser um especialista angariador, quero ser especialista de acompanhar clientes compradores, eu quero trabalhar no nicho de mercado médio-baixo, eu quero trabalhar no nicho de mercado alto, eu quero trabalhar no nicho de mercado especializado. O que é que eu quero fazer? Depois, objetivos. O que é que eu quero construir? Eu quero construir uma microempresa local para me dar para eu não me chatear muito. Eu quero construir uma empresa, um negócio a nível regional, a nível nacional, ou quero construir um negócio a nível mundial ou a nível multinacional para que me gere resultados para que eu possa concretizar os meus sonhos. Ok? Tudo isto é importante estar escrito e estar orientado. O que é que eu quero fazer? Quais objetivos eu quero atingir para conseguir concretizar esses tais sonhos. Depois, há uma palavra mágica, que é a disciplina. Depois de eu ter sonhos e objetivos, eu tenho que ser disciplinado para pôr em prática esses objetivos, através de um plano. Ok? Então, como diz ali o Gene Rohn, a disciplina é a ponte entre os nossos sonhos e a sua concretização, desde que a gente seja disciplinado. Lá está. Desde que a gente faça aquilo que tem que fazer, da forma que tem que fazer, no período que tem que fazer. Então, planear objetivos é simples. Temos é que estar bem conscientes de como é que eles são planeados. Então, primeiro, onde eu quero chegar na minha carreira profissional ou profissional? Isto é, o que eu quero ser daqui a 10 anos. Já falamos sobre isso. 5 anos, o que é que eu quero ter, o que é que eu preciso de ter para que, a meio caminho, para eu conseguir chegar lá acima. Isto é, a nível material, a nível financeiro e de realização pessoal, que tipo de energia eu tenho que ter para depois fazer o resto do caminho, a outra metade do caminho, à concretização. 3 anos. Quanto é que eu tenho que ganhar até 3 anos? Quanto é que eu tenho que começar a construir? Para quê? Para eu conseguir fazer o caminho até aos 5 e aos 10 anos. Ok? Tudo isto deve ser pensado. Porquê? Porque depois nós temos que fazer as coisas de maneira a termos estabilidade, a termos paz, a não termos pressão. Para quê? Para nos abstrairmos da pressão do objetivo imediato, do resultado imediato, para irmos construindo aquilo que precisamos de construir para conseguirmos concretizar isso. Muito bem. Então, a palavra-chave disto tudo é: eu vou ser uma pessoa disciplinada,
vou colocar em prática tudo isto com o máximo de rigor e tenho o máximo de compromisso. Para quê? Para conseguir lá chegar. Ok? Muito bem. Plano de ação a 10 anos. Este é o meu. Vou dar um exemplo. Este é o meu, ok? Eu disse para vocês sonharem alto. Hein? Imaginem, olhem para aí. Hein? Não conseguem sonhar tão alto como eu. Com certeza. Certo? Mas eu fiz isto de propósito, que é para vocês me provarem que isto não funciona. E para vocês me provarem que eu nunca vou conseguir isto. Pronto. Eu pus isto assim de propósito. Ok? Mas tenham uma ideia. Daqui a 5 anos, isto é o que eu quero ser daqui a 10 anos, ok? Onde eu quero estar daqui a 10 anos. Daqui a 5 anos, vejam bem. Hã? Mais uma vez, vocês vão ter a possibilidade de dizer que isto não funciona. Mas eu vou me esforçar, vou ter a disciplina para vos provar que vou conseguir fazer isto daqui a 5 anos. Até daqui a 5 anos. Está bem? Daqui a 3 anos. Pronto. Daqui a 3 anos, vocês já vão acreditar, alguns já acreditam que eu se calhar sou capaz de fazer isto. Pronto. Mas eu vou começar a trabalhar para que isto seja realidade. Para vos provar que afinal aqui a minha teoria vai funcionar. Ok? Pronto. Está aqui delineado. Delineiem os vossos. Senão vocês não vão conseguir. E agora? Eu já tenho isto até 3 anos. Qual é a estratégia que eu tenho que implementar para pôr isto em prática? Para que isto aconteça. Certo? Então, para que eu vos prove que afinal eu tenho razão, que afinal eu consigo os meus sonhos e que a minha estratégia, os meus objetivos estão claros, estão calendarizados com o tempo e estão ali delineados com números, então eu tenho que ter uma estratégia. Qual é a minha estratégia? É pegar nas 3 coisas, nas 3 armas que eu tenho e transformar isto em trabalho. Então, para que eu acredito, para conseguir daqui a 3 anos chegar àquele ponto que lá está, eu tenho que construir uma carteira de 150 transações, 150 angariações, 20 transações e tenho que atrair gente para me ajudar a fazer estas transações e estas angariações. Porque humanamente, para mim, é impossível eu gerir 150 angariações e eu gerir por ano, num ano, 20 transações. Então, eu vou ter que atrair gente para me ajudar a fazer isto. Mas que tipo de gente é que eu vou atrair? É a minha lista, eu é que vou escolher. Então, eu tenho ali, eu acredito, para conseguir daqui a 3 anos, aquele número, 20 pessoas que eu atraí para aqui, eu tenho uma lista de 100. Pronto, então eu já produzi essa lista. 100 pessoas que eu gostaria de agora até daqui a 3 anos, que um dia viessem trabalhar comigo para me ajudar a fazer isto. Esta é a estratégia. Agora, se está certo ou errado, não sei. Quando eu puser isto em prática é que vou ver. Mas esta é a estratégia. É simples a estratégia. Ora, para eu pôr a estratégia em funcionamento, eu tenho que fazer uma análise a mim próprio, que é mais ou menos isto. Que tipo de angariador eu sou? Em que estado é que eu estou? Qual é a minha oferta de valor para o mercado? O que é que eu sou diferente? O que é que eu dou ao mercado para merecer que o mercado confie em mim e me dê a possibilidade de eu ter essas angariações? O que é que me diferencia da concorrência? Os meus recursos, quais são os meus recursos? E, neste caso, qual é a minha palavra-chave de sucesso? Estes são aqueles que eu identifiquei os meus pontos fortes. Aquilo que eu já tenho como assumido, certo? Mas eu também tenho pontos fracos. Os meus pontos fracos é quais são as minhas maiores dificuldades. Nestas 3 situações, será que é angariar? Será que é acompanhar clientes compradores? Será que é transformar angariações em transações? Será que é convidar pessoas para ver o modelo de negócio? Será que é ensinar as pessoas? Será que é ajudar as pessoas? Não sei. Eu tenho que ver isso. O que é que eu preciso de aprender para eu transformar-me num profissional de excelência? Um profissional melhor. O que é que eu preciso de ter como ferramentas para executar a minha ação? Para desempenhar o meu trabalho.
Portanto, eu tenho que definir isto tudo e tenho que escolher e tenho que pegar nestes pontos fracos e passá-los para pontos fortes. Para quê? Para que eu tenha delineada a estratégia correta para depois aquilo tudo funcionar. O que é que eu preciso de dar mais ao mercado e melhor ao mercado? Para que o mercado, para que eu seja produtivo e para que o mercado queira o meu trabalho. E o que é que eu preciso de ser diferente? Para quê? Para precisamente eu conseguir aquilo que eu quero fazer. Portanto, é o que é que eu já sei, os pontos fortes que eu tenho, e depois tentar arranjar soluções para tratar os pontos fracos e transformá-los em pontos fortes. Ok? Isto só depende de mim, não depende da conjuntura, não depende do mercado, não depende da crise, não depende de nada a não ser mim, eu. Por isso é que eu falo só eu. Ora, analisado isso, que eu já sei qual é a estratégia, já sei quais são os sonhos, onde é que eu quero chegar, já sei quais são os objetivos, já sei qual é a estratégia, já tenho isto, agora eu tenho que compreender como é que eu transformo isto em formas de ganho. Então, o que é que eu tenho à minha disposição aqui na empresa para eu começar a transformar isto em resultados? Ok, então, aqui na empresa eu tenho várias possibilidades de fazer isto. Não preciso fazer isto sozinho, da mesma maneira. Então, eu vou escolher o meu caminho. Eu tenho a possibilidade de fazer tudo isto em termos de ganhos imediatos através das comissões que eu gero. Porquê? Porque eu tenho aqui, sei qual é a percentagem que me cabe a mim, o trabalho que eu faço. Eu posso evoluir na carreira sozinho e sei como fazê-lo para conseguir ganhar mais dinheiro. Agora, eu também sei que se eu fizer isto com a colaboração de outros, há outras formas de eu transformar estes números em rendimentos, certo? Então, esses rendimentos é importante nós sabermos como é que os fazemos, para quê? Para dentro da nossa estratégia, passo a passo, nós irmos concretizando e indo-nos beneficiando desses benefícios que a empresa nos dá. Pronto. Então, eu já sei qual é a carreira, já sei o que é que tenho que fazer, já sei como é que vou evoluir. Ok, se eu já sei isso tudo, eu tenho que ter um plano, um fluxo de negócio. Isto é, eu tenho que saber fazer, tenho que saber, de forma orientada, o que é que eu faço com os meus contactos. Se eu tenho contactos, se eu decido ser só angariador, é simples. Eu tenho que gerar todos os dias contactos, depois pegar nos contactos e transformá-los em angariações, depois transformar as angariações em transações, para que depois eu seja altamente produtivo, para depois obter referências dos meus clientes satisfeitos, para que eles entrem em contactos, e o fluxo é simples, é sempre o mesmo. É 4 passos: contactos, qualificação, angariação, resultados, obter referências. Contactos, angariação, qualificação, resultados, que são fogo. Os resultados são as vendas, lá não era isso que eu queria dizer, as transações, epá. E é simples. Agora, se eu quero fazer isto, em que eu também trago outras pessoas para aqui, eu tenho que ter outro fluxo. O fluxo começa pelos contactos. Depois, o que é que eu faço com o contacto? Como é que eu o convido a conhecer? Onde é que eu vou colocar para ele saber se é importante para ele ou não? Depois dele decidir o que é que eu tenho que fazer com ele, não é? Eu tenho que o inscrever na companhia. Depois dele estar inscrito na companhia, o que é que eu vou fazer com ele para ele entrar no plano, no meu plano, que é aquilo que eu tenho aí, a segunda exposição, que é a primeira reunião de trabalho com o meu patrocinado, para que ele perceba o que é que ele quer fazer, qual é o plano dele, e eu possa depois acompanhá-lo, dar-lhe seguimento. Depois trabalhar com ele ao longo do tempo, para que ele seja o máximo produtivo possível, para que ele consiga atingir os seus objetivos, para que ele fique cá. A seguir, colocá-lo e orientá-lo juntamente comigo num sistema de formação contínua, para que ele se torne um membro ativo, isto é, no membro em que ele próprio esteja satisfeito com o plano dele, para depois ele também aprender e ele também querer evoluir na carreira e ele próprio se qualificar da mesma maneira que eu me qualifico dentro da carreira que existe dentro da empresa. Faz sentido isto? Até aqui está tudo? Este é o fluxo do negócio. Tem que estar devidamente feito.
porque eu diariamente tenho que saber o que fazer com isto. Então isto deve ser feito de forma recorrente, sempre da mesma maneira. Para quê? Para que funcione cada vez melhor. Depois, eu tenho que delinear uma estratégia, como é que isto se faz. Eu não chego de agente a icon de um momento para o outro. Há um caminho. Então, eu tenho que saber se quero fazer isto sozinho ou acompanhado. Se quiser fazer sozinho, é simples. Se eu quiser fazer acompanhado, crio uma equipa e transformo essa equipa, oriento essa equipa e coloco essa equipa a produzir de forma planeada e orientada para que depois o membro da equipa veja o que é que aconteceu ao seu líder, para que depois ele queira ser líder também, para criar a sua própria equipa, para ele evoluir da mesma maneira e que, se for feito de forma repetida, existe um milagre, que eu chamo o milagre da multiplicação dos pães, que é toda a gente vai fazer o mesmo e toda a gente vai fazer com que isto se multiplique e os resultados vão começar a crescer. Portanto, é preciso também pensar isto. Eu tenho aqui o meu esquema. Isto que eu estou-vos a mostrar é o meu esquema, ok? Como é que eu estou a implementar? Para quê? Para que eu chegue ao tal desejado resultado. Muito bem. Até aqui. Teoria, fantástico. O plano está desenhado. É isto que é bonito, é ambicioso. Mas como é que isto se faz no imediato? O que é que eu tenho que fazer a partir de agora para que isto funcione? Este é o segredo. Certo? É o segredo. E eu vou tentar, de forma simples, passar o segredo. Ok? Aproveitem se quiserem, porque só vou fazer isto uma vez. Nunca mais vou fazer isto. Ok? Portanto, qual é o segredo? O segredo que eu descobri é este. 10.000 euros por mês é igual a 50 angariações na carteira de um agente imobiliário. Ok? Pronto. Agora, como é que eu vou construir isto? É para o mês que vem? Ou é daqui a um ano? Ou é daqui a meio ano? Como é que eu vou conseguir chegar lá? Eu, como sou uma pessoa muito limitada, não consigo fazer isto de uma hora para a outra. O meu objetivo é conseguir fazer isto num ano. Num ano, o meu objetivo é ir construindo, trabalhando, ir construindo uma carteira de angariações de 50 angariações para que daqui a um ano eu consiga ter um rendimento igual a 10.000 euros por mês, ou significa 100.000 euros no segundo ano de faturação, ou 120.000 euros de faturação bruta, para que ele seja cap. Ao terceiro ano, de certeza. Ok? Então, como é que eu vou construir isto? Desta maneira. Vamos construir uma casa. Nós somos agentes imobiliários, portanto, vamos construir a nossa casa. Trabalho pessoal, 3.000 euros. Ok? Isto é o que eu preciso de ter para viver. Bem, para ter dinheiro para viver e para o meu negócio. Então, este é o meu compromisso pessoal. Eu tenho que trabalhar para conseguir 3.000 euros. Depois, através do trabalho da minha equipa, eu tenho que construir que eu tenha um rendimento de 6.000 euros brutos. E depois, a trabalho do rendimento da minha organização, das pessoas que eu atraí para vir para aqui, eu espero daqui a um ano ter um rendimento de revenue share de 1.000 euros. Se vocês juntarem isto tudo, dá 10.000 euros, certo? Acho que a conta está bem feita. Fantástico. Fantástico. A malta vai trabalhar, vai fazer angariações. Eu, que sou o team leader, vou ganhar 6.000 euros pelo que a malta vai fazer, e mais 1.000 euros pelo que os outros vão fazer, e eu só faço 3.000 e a coisa funciona. Okay? Já cheguei a 10, já consegui lá chegar. Muito bem. Ora bem, só que isto não é assim. É preciso transformar isto em trabalho. Lembram-se da história. Nós, no início, temos que trabalhar muito mais do que o rendimento que temos. Para quê? Para depois ter mais rendimento do que o trabalho que fazemos. Ok? Portanto, esta é que é a questão. Então, continuando. Ciclo de 90 dias. Quem me conhece sabe que eu digo há muitos anos que o imobiliário
o fim do mês é 90 dias, são 3 meses. Portanto, o que é que eu tenho que fazer nos primeiros 90 dias para eu conseguir este objetivo ao final do ano? Lembro que o ciclo de um ano tem 4 ciclos de 90 dias, tem 4 luas. Okay? Portanto, primeira lua, lua nova. O que é que eu tenho que fazer nos primeiros 90 dias para conseguir aquilo? Tenho que fazer 20 angariações e 6 transações. Eu, David Almeida, ok? 20 angariações e 6 transações. Dividam isto por 3 meses e quanto é que dá por mês em angariações e transações? Certo? Tenho que trabalhar com a minha equipa de 3 membros para que eles consigam fazer, neste ciclo de 90 dias, 27 angariações e 3 transações. Façam as contas, quanto é que dá por cada membro as angariações e transações. Ok? Por mês. E tenho que trabalhar com o meu grupo para que eles consigam, eu consiga que um deles seja um membro ativo. Certo? Para eu ter o rendimento passivo dele, que ele tenha, que ele esteja a fazer isto. Ok? Lembro que os meus membros da minha equipa são meus membros de primeira linha também. Ok? Pronto, é a conjunção das duas coisas. Primeiro ciclo, já está tudo. Segundo ciclo, é fazer o mesmo. Ok? É continuar a fazer o mesmo. É juntar aquilo que a gente já fez no primeiro, que é 30 transações e 6 transações e 10 mais 10, que dá 30. Ok? Portanto, eu, no primeiro ciclo, fiz 20 angariações. No segundo, já só preciso fazer 10 para manter as mesmas transações. Certo? Que é para eu ter 2 transações por mês. Ok? Na minha equipa, é mais ou menos igual. É dar-lhe o ritmo para que eles consigam construir aquilo que eu estou a construir à frente. Certo? Eu convido mais 3, tenho 3 que já estão no segundo ciclo que vão fazer o mesmo e vou ensinar os 3 primeiros a fazer o que os outros fizeram inicialmente. Para quê? Para que eles consigam também aumentar a sua produção em termos de angariações e em transações. E, a seguir, eu tenho o quê? Tenho o rendimento passivo dos primeiros 3 membros que estiveram no primeiro ciclo. Terceiro ciclo. Continuando eu a fazer o mesmo, eu vou meter mais 10 transações, mais aquelas que sair, mais 10 angariações, para ter na minha carteira 40 angariações, mais as que saíram das transações. Ok? Porque as transações podem ser das minhas angariações ou podem ser de angariações de outros colegas. Portanto, dependendo disso. E vou fazer o mesmo. Vou, com os meus 6 membros, ajudá-los a produzir para que eles consigam o mesmo resultado que eu. Certo? Isso vai fazer com que eu já tenha na minha organização estes 6 membros consolidados a faturar, logo já são ativos, logo eu já tenho um rendimento passivo equivalente àquilo que eles, àquilo que eles faturaram, ok? Certo? Pronto. E finalmente, 4º ciclo de 90 dias. Um ano. No final do ano, o que é que eu consigo? As tais 50 angariações, 8 transações, certo? E tenho a minha equipa de 6 membros a conseguir também estar no caminho, certo? E isso vai fazer com que eu tenha 9 membros na minha organização a produzir, certo? Parece complicado, ok? Mas é sempre a fazer o mesmo, não sei se perceberam. É o tal fluxo que eu falei há bocado, ok? Pronto. No final do ano, o que é que se espera com este trabalho todo? É os 10.000 euros. Certo? O segundo ano é fazer o mesmo que o primeiro. E o terceiro ano é fazer o mesmo que o segundo. E o quarto ano é fazer o mesmo que o terceiro. E o quinto ano é fazer o mesmo que o quarto. E por aí adiante. Porquê? Porque a partir daí vai acontecer uma coisa que é o tal milagre. Qual é o milagre? Qual é o segredo, afinal, disto tudo? O segredo é a duplicação. O que é que eu estive a fazer durante um ano? Estive a dar um exemplo
estive a mostrar como é que se faz, estive a trabalhar com um conjunto de gente que está a fazer o mesmo que eu, em equipa, que estão a trabalhar, a produzir o seu próprio plano, orientado por mim, que é o plano deles é o meu também. E a partir daí, ao final de um ano, eu tenho o meu plano de trabalho consolidado, eu tenho o meu rendimento consolidado de forma recorrente. O primeiro ano é o mais difícil de fazer, porque é sempre a acumular. O segundo ano é fazer o mesmo, gerindo aquilo que já fiz no primeiro. Mantendo sempre um plano de 50 angariações ativas, para quê? Para me poder dar condições e alimentar todos os funis necessários para mim, para que eu consiga transformar essas angariações em transações e cada vez o índice de conversão seja mais alto. Quando eu faço isto de forma repetida, eu estou a mostrar aos outros como é que se faz e eles vão fazer o mesmo que eu, porque eles querem o mesmo que eu. Então, no segundo ano, o que é que se espera? Espera que daqueles 6 que eu trabalhei, 1 ou 2 queiram ser team leaders também. Isto é, que já estejam em condições deles próprios criar a sua própria equipa. Certo? Então, eu já vou passar de nível e ele também. Porque ele vai criar a sua própria equipa e eu vou continuar a colocar a minha equipa de 6 pessoas a trabalhar, novas. E ele está em condição de criar a sua dele. Portanto, a duplicação aqui é que é o segredo disto. Até aqui. Alguma dúvida? Acham que é complicado fazer isto? Acham que é assim muito difícil? Acham que é impossível? Pronto, eu acho que não. Eu acho que isto é muito simples. Eu acho que isto é muito desafiante e está ao alcance de qualquer um. Agora, há algumas coisas que têm que mudar em nós. Primeiro, agora chama-se mindset. No meu tempo chamava-se mentalidade. Mas agora a malta chama mindset. Pronto, eu escrevi mindset. O mindset ou a mentalidade é tudo. Se nós tivermos uma mentalidade que conseguimos, nós vamos conseguir. Se nós tivermos uma mentalidade que não conseguimos, nós não vamos conseguir. Se nós olharmos para isto como um desafio, nós vamos querer superá-lo. Se nós olharmos para isto como uma dificuldade, nós não a vamos querer superar. Isto é aquilo que o Fernando um dia deste disse e eu achei muita piada e a partir de agora vou utilizar, se o Fernando deixar, que é a parede, o muro. Que tipo de altura é que tu queres ter no teu muro para poder passar? Eu digo-te como é que se passa. Tu tens é que pôr a altura, que é para eu te dizer como é que se passa o muro. Ok? Portanto, nós é que temos que assumir a responsabilidade total da nossa mentalidade. Decidir se o nosso muro é demasiado, se este muro é demasiadamente alto, então baixamos o muro. Ou se o muro é demasiadamente baixo, aumentamos o muro. Sabendo que se aumentar o muro, tem que ter habilidades para poder ultrapassar o muro. Ok? Portanto, é isto que nós temos que trabalhar. É a nossa mentalidade. Nossa mentalidade de liderança. Mentalidade de gente que quer, quando morrer, que fique lá o nome gravado na pedra como alguém que construiu algo importante. Portanto, isto é que nós temos que trabalhar durante este ano todo. Nossa mentalidade. Depois, temos que ter outra questão, que é ninguém faz nada sozinho. Ok? Então, para que isto funcione, já perceberam que temos que ter várias pessoas. Temos que ter gente, a gente tem que atrair gente para vir fazer o mesmo. Eu costumo dizer, a brincar, uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, como eles são poucos, eu tenho que atrair sempre trabalhadores novos. Para quê? Para que nós consigamos ceifar o máximo da seara que existe. Então, para que tudo seja possível, é preciso que nós próprios estejamos no sítio certo, com as pessoas certas, as vezes que forem necessárias para que isto aconteça. E, portanto, é por isso que nós estamos aqui sempre todos juntos à sexta-feira, que é para ver e para trabalharmos em conjunto para que isto aconteça. Então, estarmos no sítio certo, com as pessoas certas, é o segredo para nós conseguirmos coisas que outros conseguem. Eu costumo dizer que se eu me rodear de gente rica, eu já sou mais rico. Se eu me rodear de gente pobre, eu fico mais pobre. Então quem é que decide? O nosso ciclo de influência, somos nós. Então é para isso que nós temos que trabalhar. Nós somos a média
das 10 pessoas do nosso ciclo de influência. Se eles forem maioritariamente muito positivas, nós somos positivos. Se eles forem maioritariamente negativos, nós somos negativos. Nós somos contagiados por isso. Ok? Então, qual é o plano de carreira que nós temos que construir? Qual é a nova forma de ganho, não é? Em níveis daquilo que a gente quer fazer. Então a pergunta é esta. Exatamente. Que é a história dos objetivos e a atração. Quantos agentes altamente produtivos queres ter na tua organização? Pergunta, resposta. Só vocês têm que responder. Que tipo de organização vocês querem ter? Resposta. O que é que eu quero ter? Quanto é que tu queres ganhar com a organização? Isso depende de ti, não depende deles. Porque tu é que és o líder. Tu é que tens que mostrar o caminho. Tu é que tens que dar o exemplo. Então, quanto tempo é que tu queres construir a tua organização? É 5 anos, 10 anos, 1 ano, 3 anos, a decisão é tua. Isto é possível. É assim que funciona, no meu ponto de vista. É assim que eu fiz o meu. Aquele plano que vocês viram, é um plano que eu fiz o ano passado, quando eu comecei a trabalhar isto a sério. Certo? E ele está em marcha. Ele já está em marcha. Portanto, daqui a algum tempo, eu estou em condições de mostrar os resultados disso. Este pensamento, esta linha de pensamento, foi a que eu utilizei para construir esse tal plano, essa tal estratégia e tudo o que eu estou a fazer ao longo do tempo. Como diz um amigo meu, tu não dás ponto sem nó. Claro que é verdade. Eu procuro não dar ponto sem nó. Eu procuro que tudo o que eu faço tenha um objetivo. Tudo o que eu faço tenha uma razão. Tudo o que eu faço tenha uma meta. E tudo o que eu faço tenha uma direção. Para quê? Para conseguir, lá está, os meus objetivos. Então, afinal, do que é que a vida é feita? Certo? Nós, para ter um negócio de sucesso a nível global, temos que ser super-sumos. O que é que nós vamos encontrar todos os dias para conseguir fazer isto? Afinal, do que é que isto é feito? Isto não é feito de nenhuma arte mágica. Isto não é feito de nada de extraordinário. É feito daquilo que a vida é feita, que é isto. O sucesso é feito de medo, de riscos, de falhas, de dúvidas, de críticas dos outros, de rejeição, muita coragem, de muita disciplina, de muitos sacrifícios, de muita persistência, de muito trabalho duro e até de muitos pesadelos e de muitas noites mal dormidas. Quando nós conseguimos passar por isto tudo, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Mas, será que eu tenho que, ou sou obrigado a passar por isto tudo? Será que eu quero pagar o preço de passar por isto tudo? Será que vale a pena? Não sei. Para mim vale a pena, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma grande razão para passar por isto tudo e para fazer isto tudo. A razão de eu querer chegar àqueles objetivos iniciais não é para mim já. Lá está. É porque quando eu morrer, quando eu partir, deixar ficar algo que eu seja lembrado para a posteridade, algo que a minha família, algo que as pessoas que me conhecem, diz, aquele gajo era um chato do caralho, aquele gajo era um lírico, aquele gajo dizia coisas estranhas, mas o gajo conseguiu. Portanto, esse é o meu objetivo, esse é que me move. Isso é que faz com que, deixa-me só aqui, está aqui uma pessoa a entrar, ok? Isso é que me faz levantar todos os dias. E olha, quem acreditem, quem me conhece, eu gosto muito de dormir de manhã. E ter que acordar hoje às 7h30 para estar aqui foi um sacrifício, mas foi aquele sacrifício que eu disse, eu tenho que o fazer para atingir o meu objetivo. Então, porquê é que eu faço tudo isto? Porquê é que eu estou aqui com esta determinação toda? Porque eu tenho um propósito de vida, porque eu tenho uma razão para o fazer. E essa razão é simples, cada um tem que ter a sua, mas a minha é esta. A razão é esta. São estas 4 mulheres que me fazem trabalhar, são estas 4 mulheres que me fazem conseguir e que me vão cobrar tudo aquilo que eu digo, porque as primeiras pessoas a quem eu partilho esses meus objetivos, estes meus sonhos, é elas. E até vos vou dizer, sou gozado todos os dias, porque elas apostaram todas 4 que eu não vou conseguir. E, portanto, quanto mais elas sabem que eu não vou conseguir, mais eu vou determinadamente provar que eu vou conseguir fazer isto. Ok? Portanto, meus amigos, era isto que eu vos queria passar, era isto que eu vos queria dizer, e espero que tenha sido útil a minha prestação e que isto, pelo menos, que vos torture o espírito, que vos massacre
o pensamento e que vos faça pensar o que é que vocês querem daqui. O que é que vocês querem levar daqui. A máquina está montada, o modelo existe, ele funciona, está ao alcance de todos. Todos nós entramos pela mesma porta. Agora, depois daqui dentro, cada um tem que fazer a sua parte, senão nada acontece. E, portanto, meus amigos, a partir de agora foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que já me estiquei, mas eu vou passar aqui a palavra ao meu amigo Fernando, para ele agora me dar na cabeça e para ele fechar isto. Deixe só dizer uma coisa, vou colocar no chat 2 documentos PDF, é os tais que eu vos prometi, é a base do trabalho que eu fiz para um documento elaborado cientificamente para provar isto, ok? Portanto, vocês depois, quem gostar de ler, vai ler aquilo, certo? E tenho um outro documento que é um exercício prático, é uma ficha onde vocês podem fazer isto tudo à vossa maneira. Esta é a minha prenda para vocês, é aquilo que eu vos quero oferecer, para vocês não terem desculpas de dizer, mas eu não sei fazer isso, não faço. Dou-vos um conselho, façam isso, guardem isso, e daqui a 2, 3 anos vamos ver se isso aconteceu ou não, da forma que vocês fizeram. Ok? Fernando. Só, Fernando. Ok, está dito. Um abraço. Não. Mais uma vez, bom dia a todos. Peguem lá, estão aí numa folhinha para eu deixar aí a minha mensagem. Algo que me marcou há uns anos e de uma forma muito, muito simples, para resumir aqui tudo que nós já sabemos, porque nós já sabemos tudo, não é? Nós vivemos sempre em abundância. Uns de nós vivemos em abundância de abundância. Outros de nós vivemos em abundância de escassez. Querem que eu repita? Sim? Vou repetir. Todos nós, isto é um mantra, hein? Todos nós vivemos em abundância. Muitos de nós vivemos em abundância de abundância. Outros vivem em abundância de escassez. Faz sentido o que eu disse? Ok? Podes desenvolver? Epá, o tempo hoje não dá, mas estamos a falar de recursos, simplificando a história do copo meio cheio ou copo meio vazio, assim muito profunda, porque não é assim que eu quero acabar, mas pronto, tudo o que necessitas está dentro de ti, Dora. Ok? Assim, sabes que eu nestas reuniões gosto de mandar lá para a estratosfera, mas ali o David, com a história do funeral e um bocado aqui na abundância de recursos, faz hoje 2 anos que faleceu o meu pai e eu disse assim, epá, funeral, lá vem. Então, é ir buscar os recursos que tenho, não é? E lembrei-me de uma anedota que eu até pensei que era isso que ele ia contar lá. E vou acabar com uma anedota simples. Vocês imaginem que vão ao vosso funeral, não é? Vocês vão ao vosso funeral, mas há aqui uma vantagem, vocês podem observar tudo o que está a passar lá no funeral. E então vem o vosso patrão, o vosso chefe, alguém que está acima de vocês, vamos supor, e vai chegar à beira do caixão e vai dizer, pá, trabalhador, empenhado, pontual, humilde, extremamente profissional. Entretanto, isto vocês depois podem criar esta história à vossa medida e podem criar as várias figuras. Eu simplificando, depois vem o assistente ou a assistente, e a assistente assim, pá, que pena, tão amigo. Ele era muito exigente, mas era muito amigo, era focado, pá. Estava lá sempre que a gente precisava, certo? E, entretanto, chego eu e olho para o caixão, e estou à espera que de lá venha uma mensagem. E sabem qual era a mensagem que eu queria que viesse? Está vivo!
Ele está vivo, pá! Isto é só porque eu acho que muitas vezes tudo isto só faz sentido se houver emoção, não é? O tempo é emoção. Não sei se está a fazer sentido para vocês. E tudo aquilo que o David falou, tudo que a Paula falou, tudo que eu vou falar para a semana, fica aqui uma dica, implica tempo. Não é? Estarmos aqui implica tempo. Nós o que vamos levar desta reunião, uns será uma palavra, outros será um gesto, outros será uma mensagem que ficou, pouco que seja, esse tempo vai representar uma emoção. Está a fazer sentido para vocês ou não? Por isso, aquilo que ao contrário do que as pessoas pensam, que definir objetivos é uma coisa extremamente simples. E se alguém me quiser tirar do sério, é dizer, então, e quantas angariações vais ter? E quantas baixas de preço vais ter? E o que é que vais fazer esta semana? Pronto, já me estragou o dia. Já me estragou o dia. Porque ele tinha que me perguntar, por exemplo, era, e quantas horas vais caminhar na serra? E quantos passeios vais dar? E qual é a próxima viagem que vais fazer? E talvez depois me perguntem, e o que é que vais fazer para conseguir isso? Talvez depois me perguntem. Ou então não precisam de perguntar, porque se eu quero mesmo muito, eu tenho a tal abundância de recursos dentro de mim e como eu vivo na abundância da abundância, para vocês terem uma ideia, e como eu acredito tanto que o universo conspira tanto e tanto a meu favor, eu a única coisa que peço é saúde. Saúde. Saúde, não peço mais nada. Porque se eu sair agora por este portão fora sem um tostão no bolso, com saúde, eu garanto-vos que não vou morrer à fome. E garanto-vos, para terminar, não queria ir muito por aí, mas um dia não havia hipótese de avião e fui com uma carrinha de 9 lugares, onde todos eles eram donos de agências, todos. Fomos a um meeting a Marbella. E durante toda a viagem, porque vocês não pensem que é só os agentes, os brokers são piores, até têm requinte de malvadez. E então, durante quase toda a viagem, porque eu não tenho isto, porque haviam de me dar aquilo, porque a empresa A é muito melhor que a nossa, porque a empresa B é que está a fazer. Ou seja, lá fora é o paraíso, nós aqui no inferno e tal. Então, numa daquelas retas, algures ali para os lados de Sevilha, já a chegar à fronteira, eu paro o carro, era eu que ia conduzir, paro o carro, saio fora, abro a porta do meio, diz, pessoal, virem-se lá todos para aqui. Eu vou-vos explicar, são 4 ou 5 dias para Marbella. Eu tinha a minha carteira, gosto de usar carteiras pequeninas, olha, dou-vos tudo, só fico com o cartão de cidadão, porque às vezes calha de alguém me atropelar, ao menos saberem quem eu é. Mas dou-vos tudo, dou-vos o meu cartão Visa, tudo. Quando vocês voltarem, daqui a 5 dias, passam na mesma aqui. Pode ser? E eles, então porquê? Eu vou-vos explicar. É que daqui a 5 dias eu já tenho mais do que alguns de vocês têm. Só daqui a 5 dias. Não é daqui a 5 anos, é daqui a 5 dias. Porquê? Porque a maior parte das pessoas vive na escassez, vive naquilo que lhe falta. Estão a entender? Se eu valorizar o que tenho, a segunda mensagem do funeral era, eu decido chorar a morte do meu pai, basicamente, ou decido recordar, por exemplo, alguns jantares em que fizemos. Um dia em que fomos à Marisqueira dos Pobres, e eu achei que tinha 15 contos no bolso, que era muito dinheiro, e começámos para lá a comer à pobre, estão a imaginar, isto no tempo dos escudos, a comer à pobre, e nisto eu pensar que já estávamos todos satisfeitos, passo uma grande travessa de gambas, e digo eu para o meu balhote, assim, balhote, ainda ia, e ele, ia. E eu pensei que ele ia dizer que não, e eu disse assim, pronto, então venha. Já agora a curiosidade é que nós vinhamos de um funeral.
Quem me conhece sabe que eu sempre que venho de um funeral faço uma festa, faço um jantar. Deve ser a minha veia africana. Resultado, quando veio a conta, era a módica quantia de 16.500 escudos, ou, já nem sei dizer isto, é 16.500 contos, é assim que se diz. Acho que era assim. 16.500, era muito dinheiro, pronto. E eu tinha 15 mil. 16 contos e 500. 16 contos e 500, obrigado. Pá, ele é mais velho do que eu. 16.500 escudos, estava bem também. Também, pronto. E diz assim o meu pai, opá, eu por acaso acho que tenho aqui 1.500 paus e tal. Então, porreiro, porque aquilo não havia cartão, não havia nada, porreiro, foi o dinheirinho certinho para o jantar. Epá, ou penso nisso, ou penso que nunca mais vi o meu pai, que foi no Covid, que foi não sei o quê, a Dora apanhou assim um bocadinho da dose. Tenho que pensar na abundância de coisas que eu tenho dentro de mim, e houve coisas que ele me ensinou pelo exemplo, houve coisas que ele me ensinou pelo exemplo de não fazer, houve coisas que me marcaram positivamente, houve coisas que me marcaram negativamente. O importante aqui, e a grande mensagem para vocês é que tudo que o David disse, vocês aproveitem tudo, ou aproveitem uma coisa, mas têm que ligar àquilo que está lá, àquela folha, ou àquele plano, têm que ligar tempo. E tempo é emoção. Não sei se fez sentido. Alguém tem alguma dúvida? Não? Pronto, está tudo dito então. Se não, resistiram hoje ao sacrifício e aqui olha, até já me falou, já me faltou a palavra, mas pronto. Se resistiram, na próxima sexta-feira o Fernando vai nos explicar e vai nos ensinar como é que se materializa isto em resultados, que é o que a gente precisa. Que eu só sou bom a fazer planos. O Fernando é muito melhor a dizer ao David, está tudo, mas tens que fazer isto. Olha que isto só funciona assim. Portanto, é isso que ele vai fazer connosco na próxima sexta-feira. Malta. Então fica a pergunta, quais são as 3 coisas que... Como é que tu disseste sobre a picaretas? Eu digo de outra maneira. Quais são as 3 coisas que vocês vão fazer hoje que são inegociáveis? Beijinho, bom fim de semana, bom São Martinho. Bom fim de semana a todos, um abraço. Obrigado igualmente. Obrigada, beijinho.